Propriedade 2. A tangente do gráfico velocidade por tempo nos dá a aceleração. Lembrando que a aceleração tangencial, né, escalar, é a variação da velocidade pelo tempo que ele levou para variar a velocidade. Certo? O que acontece? Quando a velocidade ela é constante, a aceleração é nula, né? Porque, ora, a aceleração é o que, pessoal? A aceleração é o agente que faz variar a velocidade. Mas se a velocidade não varia, a aceleração tem que ser zero, né? Então, no caso, quando a reta for paralela, ou seja, quando a reta for assim, ó, for essa retinha azul 1 aqui que eu desenhei, onde a velocidade não varia, então a aceleração é zero. E faz sentido. Por quê? Porque a tangente dessa reta é zero. Por quê? Ora, tangente não é cateto oposto pelo adjacente. Se eu faço, por exemplo, que o adjacente é esse intervalo de tempo aqui, ora, você veja que não variou a velocidade aqui, né? Não veio para cima nem para baixo. Não tem cateto oposto. Cateto oposto é nulo, é zero. Logo, a tangente também é zero. E se a tangente é zero, a aceleração também é. Tudo bem? Mas agora, por que a tangente, nesse caso, dá aceleração? Você não falou que daquela vez que a tangente dava velocidade? Calma. A tangente vai dar velocidade quando for o gráfico posição por tempo. Quando o gráfico for posição por tempo, aí sim, a tangente do gráfico é o quanto varia o eixo y por quanto varia o eixo x. Só que se o eixo y, naquele caso, era a posição, então ele vai me dar o quê? A variação da posição pela variação do tempo que está no eixo x. Só que aqui não. Aqui, o que está variando no eixo y é a velocidade. Lembra, a tangente do gráfico sempre é a variação do y pela variação do x. Só que o que acontece? No gráfico de posição por tempo, o y era a posição e o x era tempo. Aí era a variação da posição pelo tempo. Aqui não. Aqui o y é velocidade. Então é a variação da velocidade pela variação do tempo. Tudo bem? Cada gráfico muda. Beleza? Mas nesse caso, ainda assim, por que a tangente da velocidade? A aceleração, perdão. Simples. Vamos pegar um intervalo de tempo aqui qualquer. Nesse caso, esse trechinho aqui. Aqui está o eixo dos tempos, né? Então, eu vou pegar um intervalo aqui que é ΔT. Tudo bem? Bom, nesse instante inicial t0, pode ser 1 segundo, 2 segundos, você que escolhe, ele vai ter uma velocidade inicial, que eu vou chamar de v0. Tudo bem? Só que passado um tempo, se a aceleração for diferente de zero, se ela for maior que zero no caso, né? Se ela for diferente de zero, a velocidade vai variar com o tempo, né? Ora, ela, sei lá, ia de 10 metros por segundo, foi para 20, por exemplo, depois foi para 30, 40. A velocidade está variando. Por quê? Porque tem uma aceleração. Então, no caso, passado algum tempo, passado o intervalo de tempo ΔT, a velocidade não vai mais ser aquela que a gente viu antes. Ela vai subir. Ou seja, passou... Deixa eu trocar a cor. Ou seja, passou o tempo, a velocidade subiu. Certo? Veja que essa variaçãozinha aqui é a nossa variação de velocidade. E isso daqui é a variação do tempo. Olha esse triângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo que é formado por ΔV e ΔT. E esse ângulo aqui é θ. Se eu tiro a tangente de θ, e θ é o quê? É o ângulo de inclinação da reta, né? Então, se eu faço tangente do ângulo de inclinação da reta, que é a tangente de θ, eu vou ter o quê? Cateto oposto, que é ΔV, pelo adjacente, que é ΔT. Opa! O que é ΔV por ΔT? Aceleração. Entenderam por quê? Tranquilo? Beleza. Então agora vamos para os primórdios. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. Vamos para os primórdios de movimento acelerado, pessoal. Que é uma parada ultra importante. E, pessoal, isso aqui vai começar, vai dar base para a gente poder estudar movimento uniformemente variado. Tudo bem? O que é um movimento acelerado, pessoal? O movimento acelerado é todo movimento em que a velocidade não é constante. Certo? É um movimento em que existe uma aceleração. Para existir uma aceleração, a velocidade tem que variar. Certo? O que isso quer dizer nos gráficos? O que isso se traduz de que maneira graficamente falando? Se o gráfico velocidade por tempo é uma reta inclinada, ou seja, algo assim, por exemplo, não pode ser uma reta paralela ao eixo dos tempos, uma retinha que tentei fazer paralela, né, mais ou menos assim. Se a reta for inclinada, o movimento possui aceleração. Por quê? Porque se a reta inclina, pensa, vou pegar aqui em instante 1 segundo, e aqui em instante, sei lá, 2 segundos, veja que a velocidade aumentou, né? Se ela aumentou, é porque ela variou. Se ela variou, tem aceleração. Logo, é um movimento acelerado. Tudo bem? Beleza. Então vamos pegar aqui um exemplo prático. Eu tenho aqui um carrinho, e no instante zero, né, isso aqui é um eixo dos tempos,
no instante 0 ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo, em 1 segundo depois ele foi para 15 metros por segundo, depois para 20 metros por segundo, etc. Se eu plotar isso em um gráfico, plotar, gente, significa desenhar no gráfico, tudo bem? Plotar é um jeito fácil de dizer desenhar no gráfico. Se eu plotar cada um desses pontos no gráfico, ou seja, no instante 0 ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo positivo, no instante 1 segundo ele vai estar com uma velocidade de 15 metros por segundo positivo, no instante 2 segundos ele vai estar com 20 metros por segundo, ou seja, coloco aqui no gráfico também, e assim por diante, e vou traçando infinitos pontos, eu consigo verificar o quê? Que o gráfico em questão é uma reta. Que o gráfico em questão é uma reta. Tá mal desenhado, tá, gente? É uma reta, confia em mim que é uma reta. Mas eu vou verificar que é uma reta. Tudo bem? Eu verifico que é uma reta. Se é uma reta, por que que... Só que tá, vamos lá, ó. Beleza, é uma reta. Legal. Vamos usar nossos poderes aqui para verificar uma coisa, ó. A gente já viu que a aceleração é variação da velocidade pelo quanto variou o tempo. E isso é a tangente de θ. Certo? A tangente do ângulo do gráfico, certo? Beleza. Agora, olha que interessante. Vamos pegar esse triângulo retângulo aqui para podermos calcular nossa tangente. Lembrando, pessoal, como é que você calcula a tangente? Você pega dois pontos no eixo x, no eixo dos tempos, certo? E traça as verticais. Aí você vê qual que é a velocidade dele no gráfico. Certo? Beleza. Mas vamos lá. Destaquei esse triângulo retângulo. Aqui tem o ângulo θ. Tudo bem? Beleza. Eu vou chamar esse ângulo de θ1. Tudo bem? Um ângulo 1 qualquer. Ora, vamos calcular a tangente de θ1. Certo? Qual que é a tangente de θ1? É o cateto oposto pelo adjacente. Qual que é o oposto? Ora, se aqui essa altura aqui é 15 metros, essa aqui é 15 metros por segundo, aqui é 10 metros por segundo, ora, então o comprimento desse cateto oposto aqui é de 5 metros por segundo. Então o cateto oposto é 5 metros por segundo positivo, tudo bem? E o adjacente é o quê? É 1 segundo. Então é 5 metros por segundo por 1 segundo. Logo, a tangente do ângulo 1 é mais 5 metros por segundo. Veja como tudo se encaixa. A gente falou que tangente era a aceleração. E de fato, veja que a unidade é de aceleração também, né? Metro por segundo ao quadrado. E veja como é interessante também, ó. Pega aqui no caso do carrinho. Ora, faz a aceleração. Final menos inicial. 15 menos 10 dá 5 metros por segundo. Divide pelo tempo, divide por 1 segundo. 5 metros por segundo ao quadrado. Dá a mesma coisa. Certo? Beleza. Agora vamos pegar outro triângulo retângulo aqui, ó. Esse daqui, ó. Mesmo bang. Aqui era 20, aqui era 15. Isso aqui é 1 segundo. Certo? Cateto oposto é de 5 metros por segundo. Cateto adjacente de 1 segundo. E esse ângulo aqui é θ2. Mas se você calcular a tangente de θ2, você vai tirar o quê? Cateto oposto é 5 metros por segundo. E o adjacente é o quê? É 1 segundo, né? Aqui, ó, tá meio poluída a figura, então eu vou despoluir um pouquinho, ó. Mas vamos lá, ó. Apaguei o eixo. Muito bem, Luiz Felipe. Vamos lá. Força, Elisa. Força, força, força. Tá. Se tu for olhar, ora, aqui era 1 segundo, aqui era 2 segundos. Então, esse aqui é cateto adjacente é 2 menos 1, 2 segundos menos 1 segundo, 1 segundo. Cateto oposto é 20 menos 15, né? Aqui, ó, 20 menos 15, que é 5 metros por segundo. Se eu faço a tangente do ângulo 2, eu tiro que ela é o quê? 5 metros por segundo por 1 segundo, que também é 5 metros por segundo quadrado, meu querido. Veja que independentemente de qualquer triângulo, qualquer ponto que eu pegar, a tangente se mantém constante. E isso é uma característica das retas. Toda reta possui ângulo constante, a inclinação é constante. Tudo bem? E isso é única das retas. Isso é único das retas. E aí vem uma conclusão importante. O movimento é dito como uniformemente variável. Opa, estou adiantando matéria, vamos pegar outro termo. O movimento ele é dito uniformemente acelerado quando a aceleração dele é positiva e a tangente do ângulo da reta se mantém constante. Isso é característico. Quando a aceleração for constante, meu querido, veja, se a tangente é constante em todos os pontos, ora, a tangente do ângulo 1 é igual à tangente do ângulo 2, acabei de calcular para vocês, que é igual a do 3, que é igual a de todo mundo, se a tangente sempre é constante e a aceleração é sempre igual à tangente, ora, então a aceleração é constante em todos os pontos. Então, se o ângulo for se o gráfico de velocidade por tempo for uma reta, a aceleração é constante. E isso é fundamental, pessoal. Tem que saber isso. Precisa saber isso, tudo bem?
Beleza. E só uma observação, eu não vou cobrar isso aqui ainda, porque senão vai ficar muito matéria para vocês, tudo bem? Vai ficar muito para vocês. Mas vamos lá, ó. Lembra aquilo que eu falei de calcular a área? Então, foi como eu disse, pessoal. Ainda fica valendo se forem outras figuras geométricas. Antes a velocidade era constante, então tudo que eu fosse calcular ia ser um retângulo, ia ser mais fácil de calcular. Agora não. Agora, como a velocidade varia como se fosse uma reta, eventualmente ela vai assumir outras formas geométricas, como um triângulo ou como um trapézio. Tudo bem? Aí, ó, você faz da mesma maneira, pessoal. O importante é calcular a área. Calculando a área, você obtém o quanto ele andou, independentemente da figura geométrica. Então, no caso, se, sei lá, o gráfico parte da origem é uma reta, por exemplo, assim, ó, então você tem que calcular a área. Como é que se calcula a área? Bom, se essa figura aqui é um triângulo, retângulo, então é tranquilo de calcular. Basta você fazer o quê? Qual que é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Ora, a base vai ser o intervalo de tempo, a altura é a velocidade final dele, né? Essa é a velocidade aqui de cima. E pronto, você calcula a área tranquilamente. E calculando a área, você calcula o ΔS. E aqui é trapézio, né, pessoal? Trapézio é a base menor, que vai ser a velocidade inicial, somada com a base maior, que vai ser a velocidade final, vezes a altura, que é o quanto ele andou, o intervalo de tempo que ele levou para andar, sobre 2, que é a fórmula da área do trapézio, tudo bem? Mas por enquanto fica tranquilo que eu não vou cobrar isso aqui ainda não, pessoal. Ainda não vou cobrar. Opa! Eita, cara. Ainda não vou cobrar, tudo bem? Beleza. Por último, pessoal, gráfico da aceleração, tudo bem? Gráfico da aceleração. Bem simples, bem tranquilo. Se a aceleração é constante, como a gente viu antes, então é que nem velocidade, pessoal. Ela vai ter que assumir um gráfico de reta paralela, tudo bem? Reta paralela. Se a reta é paralela, então ela vai ter que ser uma reta desse formato aqui, né? Só que aí que tá. Se o movimento for dito como uniformemente acelerado, por que uniformemente acelerado? Esse uniformemente vem de a aceleração ser constante, tá? Esse uniformemente vem de a aceleração ser constante. Então, se a aceleração ela é constante, ou seja, tem uma reta paralela ao eixo dos tempos, e ela estiver acima do eixo dos tempos, acima do eixo horizontal, quer dizer que ela é positiva. Se a aceleração é positiva, o movimento é dito como acelerado. E como a aceleração é constante, é uniformemente acelerado. Se a aceleração é zero, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade não varia. Logo, o movimento é uniforme. E por último, se a aceleração ela é negativa, porém é constante, como diz essa reta paralela aqui, então ele é uniformemente, porque a aceleração é constante. Retardado, sem piadinha, porque é negativo, tudo bem? Retardado por quê? Porque está retardando o movimento. Não é que está deixando mais débil mental, não é isso, é porque está ficando mais lento, tudo bem? Beleza, e por último, a mesma lógica. Se você calcular a área abaixo da curva da aceleração, você obtém o quanto variou a velocidade. E por que disso? Bora, porque se a aceleração é quanto varia a velocidade por quanto varia o tempo, se eu passo o ΔT multiplicando com a aceleração, eu vou ter que ΔV é a aceleração vezes o tempo. Só que a aceleração vezes o tempo, que nem no caso de velocidade, pessoal, é a área de um retângulo. A aceleração aqui e o lado, a base, é o intervalo de tempo. Multiplica os dois, tem a área de um retângulo, que vai ser o quanto ele andou. Então a área vai ser o quanto ele andou. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? É a mesma lógica da velocidade, só mudou os parâmetros. Em nosso curso, saibam que a gente só vai trabalhar com aceleração constante e ou nula. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Não vamos trabalhar com aceleração variável ainda. Acho que isso aqui é só para MHS, mas enfim. Abraço, pessoal. Aula tensa, aula densa pra caramba, mas tem que estudar, tranquilo? Então, um abraço, pessoal. Tudo bom pra vocês? Abraço, bons estudos e tchau, tchau.